reflexão diária do Evangelho de Jesus Cristo. João capítulo 8, versículos 51 ao 59. Recomendo ler em casa este Evangelho para entender melhor a nossa reflexão. Eu não vou proclamar o Evangelho, vou apenas recitá-lo, fazer a reflexão. No Evangelho de hoje, Jesus coloca como condição para que não vejamos a morte a permanência de sua palavra em nosso coração e também a observância, isto é, a obediência aos seus ensinamentos. A morte a que Jesus refere no Evangelho hoje é a morte eterna, a morte do espírito, não a morte do corpo. O afastamento eterno de Deus e a total falta de comunicação com aquele que nos criou, o nosso Criador. Nós nos afastamos totalmente dele, então isso daí é morte do espírito. Caríssimos irmãos, portanto, viver o Evangelho é a prova da nossa fidelidade ao projeto de salvação de Deus. Esse projeto maravilhoso, esse projeto que Deus aprontou para nós, preparou para nós e ao mesmo tempo o meio para que nós pudéssemos permanecer na casa do Pai. Este principal meio para permanecermos na casa de Deus é a Santa Palavra, o Evangelho, a Bíblia toda. No entanto, isto também depende da fé em Jesus Cristo. Depende da nossa fé. Aquele que veio realizar em nós o projeto do Filho de Deus. Sem fé, é impossível que alguém possa vivenciar e ver realizar-se o projeto de Deus. Projeto idealizado por Ele para a nossa vida, para a vida do nosso espírito e não a morte do espírito. Quem não compreende a palavra, quem não tem abertura para o Espírito Santo, morre na ignorância do pecado e, lamentavelmente, nunca poderá conhecer a Deus se não procurar esclarecer com a luz do Espírito Santo a escuridão da ignorância. A fé é quem nos move a preservar a palavra de Deus. Quem conhece e guarda a palavra de Deus pode dizer que o conhece. Quem guarda a palavra de Deus, quem ouve, quem preserva a palavra de Deus pode dizer: eu conheço Deus. Nós não vimos Ele pessoalmente porque Ele é Espírito perfeito e não tem forma. Mas nós conhecemos Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Portanto, devemos estar certos que a palavra de Deus é quem nos direciona para a vida eterna em Cristo Jesus. É o Evangelho, palavra que vem do coração de Deus para os lábios de Jesus. O autor sagrado
coloca no papel. E hoje estou aqui proferindo esta palavra para você. Então é esta palavra que vai nortear o nosso espírito até a face de Deus. Diante da incredulidade do mundo, nós também podemos afirmar que somos Jesus, que somente Jesus conhece verdadeiramente o Pai. E só Ele pode nos revelar seus mistérios para nós, para toda a humanidade, por meio da boa nova do Evangelho. Isto é imprescindível que nós ouçamos, nós leiamos e nós preservamos a palavra de Deus. Jesus tinha plena consciência de quem ele era e qual a sua missão determinada, específica, aqui no mundo, enviado por Deus. Sabia ele que era a vida. Jesus sabia que era o caminho. Jesus sabia que era a verdade de Deus. A verdade de Deus para toda a humanidade. E por isso podia afirmar que antes de Abraão ele já existia. Ele já estava, porque ele é o próprio Deus. Quando ele disse isso no Evangelho hoje, os judeus, os fariseus, ficaram escandalizados. Queriam matar Jesus. Jesus então se esconde e vaza. Eles ficaram escandalizados. Como que esse cara se proclama Deus? Ele já existia antes do nosso pai Abraão? Claro que existia, ele é o próprio Deus. Deus já existia antes de todos e antes de todas as coisas. Por isso o Evangelho diz que Abraão, porque acreditava em Deus, e viu a Jesus e exultou, Jesus sendo o próprio Deus. Não tinha forma humana, tinha forma de espírito, de que Deus é espírito, porquanto por meio dele viria a salvação para os seus descendentes, descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Como você, meu amigo, minha amiga, tem aderido à palavra de Deus para a sua vida? Você procura ler a palavra de Deus? Você procura ouvir a palavra de Deus? Preservar esta palavra de Deus? Você acha difícil vivenciá-la? Ou para você a palavra de Deus tem sido cada vez mais clara e mais acessível a cada dia da sua vida? A sua fé depende de alguma circunstância ou ela é incondicional? Você aceita Jesus da sua vida como Deus, como Salvador da tua alma? Um imenso abraço fraterno a todos.